E acredito que o próximo slide já é o meu companheiro Léo tomando as rédeas da exploração sobre as medidas de segurança nas operações de tratamento, que eu acho que é o nosso maior foco hoje aqui, justamente as pessoas entenderem o quão sensível, o quão pode ser prejudicial quando a coisa não é feita dentro da lei, quando o tratamento não é feito de acordo com a lei, ou quando você resolve fazer uma coisa sem saber exatamente como você está fazendo, ou faz pela metade. Entendeu? A segurança da informação, em termos de LGPD, além do poder da pessoa, do titular de dados, eu acho que seria, então, o segundo lugar. Porque tudo o que nós fazemos hoje, a LGPD só veio para trazer segurança. Então, as medidas elas têm que ser tomadas. Léo, com você. Bom, eu queria começar essa parte da apresentação. A gente vai ter alguns slides aqui para frente, mais para nortear, mas o que eu queria trazer aqui é uma perspectiva um pouco mais humana, no sentido de como é que o fluxo de dados funciona, independente do meio ser digital ou não. E essa questão do digital, ela só traz uma camada de abstração nova, né? Complexa, difícil de fazer, mas é uma camada de abstração nova, né? As pessoas que forem mais antigas na área de TI devem se lembrar de um pesquisador de segurança muito controverso, chamado Kevin Mitnick. Ele foi, inclusive, autor do livro A Arte de Enganar, onde ele conta um pouquinho de como era a selva informacional, né, vamos colocar assim, meados ali do começo da década de 90, em que ninguém pensava nisso, né? O maior problema que você tinha era segredo industrial, né? Mas você conseguia, através de técnicas de engenharia social, subverter esse processo, né? Então, você conseguia obter dados bancários, você conseguia obter segredo industrial de empresas, utilizando da engenharia social, usando alguma tecnologia, pouca tecnologia, eventualmente nenhuma tecnologia, mas depois que você conseguia acesso a esses dados, você fazia a interseção desses dados com a tecnologia, e aí sim você conseguiria um belo caos. Então, não é de hoje que existem pessoas muito preocupadas com a segurança da informação. A LGPD ela só trouxe uma luz em termos do direito, porque você começou a ter problemas gravíssimos e que impactavam pessoas físicas diretamente, e as pessoas não tinham métodos de defesa contra isso. Mas não é de hoje, corporações já conhecem. Existem normativas que, em partes, já falavam disso bem superficialmente, né? Então, até a ISO 9001 tinha alguma coisinha sobre, alguma palavrinha sobre esse tipo de situação, né? Então, não é de hoje. E você trazer isso para o eletrônico, né? Essa perspectiva de como é que você rouba um dado, o que você faz quando esse dado é roubado, é bastante extenso de fazer. Então, eu só vou pincelar. Nesse aspecto, eu vou trazer o último exemplo que a gente teve, que foi uma situação bastante embaraçosa, por falta de termo melhor, que foi o mais recente sequestro de dados, se eu não me engano, foi no STJ, se eu não estou maluco, aonde você teve um ataque de ransomware, que é um ataque comum, a gente conhece ele muito bem, né? Que não foi defendido, não foi tratado corretamente, as políticas de backup não foram, ou não existiam ou não estavam em andamento, mas a minha crença é de que elas foram ignoradas, porque, inclusive, o backup dos dados também foram afetados por esse ataque. E o impacto todo mundo que tinha alguma coisa em tramitação ali perdeu. Então, quando você fala dessa questão até da disponibilidade do dado, bom, você olha o tamanho do que você estava lidando quando esse incidente de segurança aconteceu, né? E, detalhe, um ataque de ransomware criptografa os dados, né? Então, vamos dizer assim, o criminoso, quando ele faz um negócio desse,
ele já tem acesso à sua máquina. O que garante que ele não criptografou a sua máquina para você não acessar, mas ele puxa. Ele pode puxar qualquer dado, ele pode tirar uma cópia de todos os seus dados, não importa o tamanho desses dados, mas se ele tirar um dado, um processo, um contrato, um PDF, você já pode estar infringindo a lei. E o pior, se for um atacante de fora do país, você ganha um problema externo também, né? Porque você não tem como também, de forma fácil, né, correr atrás desse criminoso. Então, até lá o dano está feito, né? Então, a gente precisa pensar essas medidas de segurança não somente como vou aplicar uma GPO no meu servidor de AD, eu vou criptografar arquivo na máquina, eu vou proibir pendrive de ser usado, eu vou proibir acesso a certos sites. Isso tem que ter, né? Cada empresa, com cada nível, dependendo do que ela quer fazer, né? E do que ela pode fazer. Agora, é preciso, quando for criar uma estratégia para essa formatação, né, da segurança dos dados, né, e de como que você protege ataques a essa estrutura, você pensar em toda a cadeia da informação. Como foi dito, por exemplo, no Arte de Enganar, do Mitnick, né, onde um dos casos que ele conta foi um caso de engenharia social com uma recepcionista e uma transportadora. Uma empresa que transportava os livros da companhia telefônica que guardavam o posicionamento de todas as caixas de conexão telefônica daquela região. Era transportado, uma recepcionista servia, manipulava esse dado, bastou estudar toda a cadeia, o cara chega a tal hora, a recepcionista está em tal lugar, ela faz tal coisa, opa, ele achou uma forma de se colocar aqui no meio, né? Adiantou nada, você pode colocar um batalhão de seguranças, você pode colocar um batalhão de regras de firewall, GPOs para cima e para baixo, e não surge efeito, porque você tem uma ponta solta. Então, a equipe de TI, a gente está muito acostumado no Brasil que a equipe de TI é o menino do computador. Ele pode ser também, né? Vai ter o pessoal de operação de suporte, mas é mais do que isso. E agora, com o LGPD, é que nós vamos efetivamente começar a ter equipes de TI que são compostas não somente de funcionários de TI, mas vão ter, por exemplo, o pessoal do DPO. O pessoal do DPO, de certa forma, numa estrutura organizacional, também é um funcionário de TI. Então, e nessa questão da segurança, a gente tem um segmento que é o descarte de mídias. Aqui você consegue também ter um exemplo muito bom de como é que simplesmente jogar um dado fora não resolve, né? Mas vamos ler primeiro o que está nesse slide. Bom, as diretrizes adicionais da implementação da NBR 27002 são: onde mídias removíveis que armazenam dados pessoais forem descartadas, convém que procedimentos de descarte seguros sejam incluídos na informação documentada, implementados para assegurar que DPs armazenados não sejam, previamente não sejam acessíveis. E como que você garante isso quando você tem backup? Como que você garante isso quando você tem e-mail? Como que você garante isso quando você tem um Google Drive e a sua empresa usa, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em papel, a gente pensa em picotamento e a gente pensa em incineração, né? E as duas coisas têm que ser feitas com bastante cuidado e tem um risco logístico. Então, para você incinerar, por exemplo, você vai ter que ter uma área de incineração onde a sua empresa faz incineração. Não adianta você terceirizar isso, porque aí você está transferindo seu dado pessoal para um terceiro, porque ele ainda não foi descartado, né? Então, você que tem que fazer, você que tem que pensar e tem que ter estrutura física. Quando você pensa em armazenamento eletrônico, até o meio do armazenamento importa. Então, você tem, por exemplo, servidores que rodam discos mecânicos. Discos mecânicos, você tem um procedimento para pagar que é diferente do disco SSD, né? E eu peguei um caso muito recente para vocês verem como é que a irresponsabilidade no descarte de mídia
ela é grande e não é tão trivial quanto parece. Eu fui fazer um resgate de dados de um cliente que acabou perdendo as suas informações ali, porque um disco estragou, tá? É coisa corriqueira da área de TI. Então, falamos ao cliente, você precisa comprar mais 2 discos para substituir os discos anteriores, né? O cliente comprou os discos numa loja, novo, em tese, deveria estar selado e tudo mais. Chegaram os discos, fomos colocar os discos no servidor. A dispar do fato de que o disco era usado, né, e a gente descobriu que o disco era usado, ele continha todos os dados da outra empresa. E a gente descobriu isso porque a controladora de disco de RAID que nós tínhamos tentou montar o volume. Aí a gente olhou assim, espera aí, por que está montando o dado de disco aqui? E os dados estavam acessíveis, né? Ou seja, 4 terabytes de uma empresa que a gente nunca viu na vida estavam na minha mão e eu podia fazer o que eu quisesse com aquilo. Se fosse um disco descartado de um banco, eu podia resgatar todos os dados e ganhar uma nota com ele, né? Então, um disco rígido não é também só você pegar e jogar na lata do lixo e está tudo certo. Um SSD não é você jogar na lata do lixo e está tudo certo. Um pendrive não é você jogar na lata do lixo e está tudo certo. Nem mesmo impressoras, né? As impressoras matriciais, por exemplo, que alguns lugares usam, principalmente onde tem logística de estoque, né, que trabalha com estoque de material, a impressora matricial ela é uma agulha que vai batendo na fita e ela vaza do outro lado. Então, aqui tem um papel, a agulha bate aqui e perfura a fita e ela imprime no papel. Essa fita, ela sai marcada com o que você imprimiu. E você vai jogar essa fita fora? Então, independente do parque tecnológico que você tem, cada tipo de equipamento tem que ter o ideal para que cumpra esses requisitos do descarte de mídia e outros requisitos também, né? Mas do descarte de mídia, como eu falei anteriormente, você consegue puxar absolutamente tudo que precisa para LGPD, porque é interligado, né? Então, você tem que pensar equipamento por equipamento, desde um notebook até um celular, até um cartão de memória, até uma impressora, qualquer outra coisa. Isso fora o dado efêmero, né? Então, você manda uma informação, por exemplo, uma videochamada, por exemplo, né? Estamos aqui fazendo esse webinar e ele está sendo gravado. Por alguma razão do cosmos, a gente resolve aqui dar um exemplo e ter um dado de uma pessoa. Um dado no CPF. A gente usa um papel, pego aqui um papel, mostro para vocês, tem o dado de uma pessoa. Esse dado, ele é, em tese, efêmero, porque ele está sendo transmitido e não está sendo gravado. Nesse caso, ele está. Então, a gente tem que lidar com a gravação, mas o dado que é efêmero, que está passando, a gente tem que lidar com todos vocês que estão vendo, né? Então, vocês podem estar armazenando. Como é que eu controlo isso? Né? Como é que eu controlo a gravação do outro lado? Então, existem empresas que já têm o cumprimento de outras normas ISO, inclusive a antecessora da 27002, porque a 27002 é uma completa releitura de uma norma que nasceu lá na década de 90, muito mais simples, muito mais rudimentar, mas que já começava a falar disso. E muitas empresas, por exemplo, passaram a implementar mecanismos anti-escuta nas suas salas de reunião por causa disso. Então, você tem um jammer, tem um equipamento que ele causa um ruído proposital. Se você tiver um gravadorzinho, ele vai inserir um ruído inaudível, assim, que deixa tudo inaudível, e somente as pessoas que têm ouvidos humanos ali conseguem tratar, né? Então, é preciso ter essa preocupação. Ela é ponto a ponto, ela é equipamento a equipamento, e a TI tem que levantar isso junto com quem está fazendo a implementação da LGPD e o processo de compliance da empresa, né? Então, já nesse segundo slide, a gente tem um aprofundamento desse conceito, né? Agora já a norma já começa a direcionar mais ou menos ali o que ela quer. Então,
Equipamento danificado contendo dado sensível exige avaliação de risco, né? Então, realmente, para pensar, todos os equipamentos vão exigir. Mas é só uma forma de dizer que é o seguinte, não adianta você pegar alguma coisa e simplesmente jogar fora, né? E, às vezes, até aquilo que você acha que não é. Como, por exemplo, a fita da impressora matricial. A fita da impressora matricial pode conter um dado que pode ser revertido, né? E muita gente não pensa nisso. Então, essa questão do descarte, ela é bastante complexa. Como eu disse, não adianta você só fazer GPO, você ter política de backup e o feijão com arroz do mundo de TI moderno hoje, mas você efetivamente tem que pensar o que acontece no antes, no durante e no depois desses equipamentos também. Então, esse slide ele detalha um pouco melhor, ele traz um pouco mais de foco do que você tem que fazer, mas para usos eletrônicos, um profissional experiente nessa área é requisitado justamente por causa dessas pegadinhas que eu falei, que tem uma tonelada delas passeando por aí. E aqui a gente consegue chegar já nessa premissa da segurança da informação, né? Que agora a 27002, ela realmente traz uma direção que as outras normas antigamente não traziam com tanta força, né? Agora a gente sai da questão do descarte e vai para tudo. Então, você vai, por exemplo, nessa política de uso de dispositivo móvel. O dispositivo móvel tem uma característica de armazenar pouco e transacionar muito. Ele armazena, não é isso que eu estou dizendo. Ele armazena dados. Mas ele transaciona mais do que ele armazena. Então, ao que você tem acesso através de um celular, né? E um terminal móvel, ele é passível, bem mais passível, de sofrer uma intempérie mecânica, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu conheço de uma empresa energética mineira chamada CEMIG, eu imagino que alguns aqui já devam ter ouvido falar, que ela tinha política para os notebooks da empresa. Na época não tinha celular, não se usava isso, na época que eu trabalhei lá e via esse procedimento, mas existia política de descarte e de transporte de notebooks fora da empresa. Então, se o notebook era roubado por qualquer razão, você tinha um levantamento diário do que era arquivado naquele notebook, do que não era, de quais os dados que eram expostos, ou seja, é a antecessora da 2702 que já falava alguma coisa sobre isso. Mas hoje você tem internet, né? E hoje você tem dispositivos muito fáceis. Era muito comum, e aonde eu quero carregar esse exemplo da CEMIG, o executivo ser roubado na porta da empresa. Mão armada. O cara sai da empresa, dá a volta, ele sofre um assalto à mão armada na porta da empresa, mas assim, não leva carteira, não segue nada, só quer levar a pasta com o notebook. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que isso aconteceu em menos de um ano no ar. Um celular, mais fácil ainda, né? Você vai no almoço de negócios, uma reunião executiva, você rouba o celular ali numa boa. Se não tem uma política com biometria, se não tem uma política, um método de exclusão de dados, de você fazer o incineramento digital desse aparelho, caso suspeita de roubo, né? Até mesmo sensor de proximidade, né? É uma técnica possível. Então, equipamento da empresa, você pode programar, ela sai da empresa, você pega essas pulseiras aqui, ó, e programa ela, olha, se o celular ficar 20 metros acima, além dela, se perder contato por 5 minutos, incinera o celular. Ou seja, ele apaga todos os dados, né? Então, você começa a trazer luz a isso. Então, os equipamentos móveis têm características intrínsecas a eles. Os equipamentos físicos vai ter a questão da segurança patrimonial, da segurança da disponibilidade do dado, então redundância de links, você vai ter backup, você vai ter proteção elétrica, as conexões a esse ambiente confinado, né, a esse data center, a esse mainframe, ou seja lá o que você vai usar, ou essa nuvem, como é que você protege? Então, você começa a bater em conceitos de rede, como Zero Trust, aonde você realmente escolhe muito a dedo quem vai acessar o quê e aonde, né? Nos registros de log, poxa, para a gente de TI, é muito óbvio
e muito categórico, foi usar para troubleshooting, usar para outras coisas. Mas espera aí, tem um tipo de slide agora que a gente vai ter que usar. A gente vai ter que fazer esses logs. Por exemplo, com acesso aos arquivos. Então, no servidor de arquivos, eu vou ter que gravar. Não, tal usuário, tal hora, leu esse arquivo, tal usuário, tal hora, gravou nesse arquivo, tal usuário, nessa hora, copiou esse arquivo de um lugar para o outro. Então, muda um pouco o caráter do que acontece nesses logs, né? Então, deixa de ser um utilitário para troubleshooting e passa a ser compliance. Então, aí você também tem treinamento da equipe de TI, acompanhamento externo da equipe de TI, porque você vai precisar de especialistas em segurança agora, né? Um ataque de ransomware é trivial. Hoje acontece demais. Mesmo que você proteja muito a rede, os ransomware são muito hostis. Né? Você consegue, numa página aparentemente legítima, pegar um ransomware. No e-mail, mesmo que você coloque antivírus, anti-ransomware, um monte de outras coisas, às vezes passa um ou outro. Né? Então, a gente teve casos aqui na Zenit de ataques a servidores físicos, dentro de data center, que a gente teve que combater. O servidor foi comprometido fisicamente, sendo que ele está isolado numa gaiola. Como é que isso acontece? Né? Então, tem que começar a pensar na segurança da informação, e eu estou tirando muito peso de falar para vocês, não, você tem que colocar uma GPO, você tem que colocar um AD, você vai colocar o Malwarebytes lá para poder segurar anti-ransomware, vai colocar o Norton Endpoint para fazer antivírus, vai colocar X também, porque isso sozinho não importa. Isso sozinho não faz nada. Quando a gente traz o mundo do compliance, acontece a mesma coisa que acontece na área jurídica. Por mais que você tenha o conhecimento, tenha a rotina, você precisa de um especialista. Principalmente quando alguma coisa sai do eixo, do normal, e ainda mais na tecnologia que tudo avança. Né? Hoje você tem o celular, e agora o advento das chamadas de webcam e tudo mais, que a pandemia trouxe, que virou o mundo de TI de cabeça para baixo. Quem tinha feito? Eu basei o meu hardening em GPO e usuário logado no AD. Agora ganhou um desafio novo. Você teve que mandar um notebook para casa. Você não tem um AD rodando na casa do seu funcionário. Como é que você resolve? Né? Então, esse pensamento agora, ele precisa de especialistas, ele precisa de uma infraestrutura maior. Ele não é só pensado em comandos que você roda num servidor ou coisas que você coloca num sistema para parametrizar, mas em toda a cadeia que a informação anda, também agora temos tecnologia da informação. Ou seja, a informação, mais do que nunca, se tornou o foco principal das coisas. E aqui a gente entra nessa questão da segurança da informação, né? Agora mais os exemplos sobre proteção contra malware, cópia de segurança, registros, controle de software e tudo mais. Isso aqui é bem o feijão com arroz. Isso aqui é obrigação. Algumas empresas sérias já fazem dessa forma, já colocam assim, mas isso agora vai ter que ser integrado. Tá? Por fim, antes de ir para as considerações finais e para as perguntas, eu queria reforçar essa luz de que não pensem a LGPD, nós aqui que somos mais operadores da tecnologia e das ferramentas que são usadas, né? A gente não é o operador do compliance, a gente é o operador do que o compliance nos pede, de que mais e mais vocês vão ter que pensar, vocês vão ter que ter especialistas, ter empresas que olhem para o todo, que consigam entender o ecossistema, que estejam atualizadas de acordo com tudo que está acontecendo no mundo, tecnologias novas. Veio nuvem aí, a nuvem arrebentou com a forma com que as pessoas tinham a gestão dos dados, como é que você faz backup, é tudo diferente. A LGPD vai ser muito diferente com isso também. Eu armazeno meus dados no OneDrive, eu armazeno meus dados no Google Drive, como é que isso fica? E já tem novas tecnologias surgindo,
que a gente vai ter que, inclusive, criar novas percepções. A gente vai ter que, novamente, na LGPD, nós se tratamos de segurança da informação, tecnologia da informação e gestão da informação, teremos que pensar como vai ficar com essas novas tecnologias, né? Nesse momento, antes de partir para as perguntas, Juliana, você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero aproveitar e fazer um gancho na sua fala dessas novas tecnologias, as coisas que estão acontecendo, né? E lembrar que nós estamos aí em pandemia e que durante a pandemia um número assustador de empresas começaram a trabalhar em home office. E o home office, ele é fragilizado. Como que você garante esse ambiente seguro que a gente tenta colocar na empresa quando a pessoa está trabalhando na casa dela? Ser vezes com a internet particular dela, com um dispositivo, um computador dela. Então, são dúvidas, são situações que elas vão ter que ser criadas e a gente vai ter que começar a trabalhar nisso daí. Por quê? Porque com a pandemia viram que é bom trabalhar em home office. Por quê? Porque você tem economia de um monte de coisa, tem maior produtividade, não sei quanto, e virou tendência. Tem bancos em São Paulo hoje que estão trabalhando 100% em home office e não vão voltar a trabalhar presencialmente. E aí? Como é que fica a segurança dessas informações todas? Principalmente quando a gente está falando de dados bancários. Então, a gente vai precisar de novas soluções, a gente vai precisar desenvolver novos dispositivos, novos métodos de garantir a segurança dessas informações, principalmente para esse povo que está trabalhando em casa. Mas não só. A pandemia ela trouxe muita coisa nova e nesse ponto eu acredito que seja uma ótima oportunidade. Se alguém trabalhar com alguma coisa nesse sentido, eu acho que vale o meu simples e humilde conselho de desenvolver coisas nesse sentido, porque o trabalho home office é uma tendência, mas também pode trazer grandes responsabilidades. Quem vai ser responsável de funcionário? Quem vai pagar por isso? Vai ser uma coisa acessível? Vai ser uma coisa que não vai dar? As pessoas vão começar a querer migrar para o ambiente físico? Hoje em dia as coisas estão cada vez mais digitais, a pandemia está aí, ninguém mais vai em restaurante, todo mundo pede iFood, ninguém mais quer se encontrar com as pessoas, está todo mundo digital, está todo mundo no WhatsApp, você entendeu? Então a tecnologia ela veio para ficar e com a pandemia ela só mostrou que está todo mundo online, está todo mundo conectado. E essas novas soluções elas vão ter que fazer parte da nossa vida uma hora ou outra. Então fica a dica para quem quiser desenvolver alguma coisa nesse sentido. Eu digo isso porque eu, enquanto advogada, já tive esses questionamentos de como ficam. Aí o funcionário fica na casa dele, não sabe se é um ambiente seguro, e se ele está fazendo backup de coisas que não deve ou não, se está compartilhando informação ou não, como é que ficam essas coisas, entendeu? Então, esses questionamentos, eles chegam até mim também. Aí a gente faz termos de responsabilidade, né, políticas de privacidade, mas, enfim, é tudo muito frágil, a gente não sabe ainda como monitorar tudo isso. E é uma coisa que, com certeza, virou tendência e vai ficar para sempre. E era isso. Com certeza, Juliana. Então, aos que estão presentes, quiserem mandar perguntas, questionamentos ou colocar alguma thread em discussão, a gente está vendo pelo chat, tá? Mas a gente já tem 4 perguntas aqui que a gente vai colocar. A primeira é a seguinte: dos dados de pessoas jurídicas adquiridas através da compra de uma carteira de clientes para uma outra empresa que pretende captar novos negócios, como se proteger e como posso exigir da empresa que vende esses dados se a mesma está atendendo aos princípios da LGPD? Eu acho que essa é para a Juliana. Essa questão de compra de base de dados, né? A gente estava falando aí de uma política que acontece muito, e acontece mesmo antes da LGPD. O que a gente tem que ter em mente? A base de dados, a gente tem que analisar essa base de dados, primeiro, se esses dados foram coletados de acordo com a LGPD, se eles têm bases legais, se eles estão conformes, se é uma base de dados juridicamente aceita. A partir daí, a gente começa a pensar no para que esse dado foi coletado. Por quê? Porque um dos princípios grandes da LGPD é justamente o princípio da finalidade. Se aquele dado, se aquela base de dados foi formada, mesmo ela estando com alguma base legal, ela foi para alguma finalidade. E você não pode simplesmente comprar dados e usá-los para uma finalidade diversa daquela que aqueles dados foram inicialmente coletados. Se você fizer isso, você vai estar infringindo a LGPD.
Porém, se você mesmo assim olhou tudo, viu que são dados legítimos, a finalidade está ok, você está indo para a mesma finalidade, mesmo assim, por serem dados coletados por terceiros e você não ter uma noção de como isso foi feito, o registro das operações, eu sugeriria fazer um relatório de impacto à privacidade, justamente para poder analisar tudo isso e ver, a diagnosticar os riscos, as medidas que você pode fazer para mitigar, porque a responsabilidade vai ser sua. Se você utilizar esses dados da maneira incorreta, a responsabilidade vai ser sua. Então, essas são algumas coisas básicas que você tem que analisar, mas acho que tudo aí se resume no seu relatório de impacto, que poderia ajudar você a tomar essas decisões. Mas comprar dados hoje em dia é uma política cada vez mais comum, mas ela é muito preocupante. Tem que ter muito cuidado na hora de utilizar esses dados.